pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, o novo professor da disciplina de Geometria. Como eu ainda não conheço vocês, nem no formato presencial, nem no formato online, eu vou gravar esse vídeo obedecendo 4 momentos de aula. No primeiro momento, eu vou me apresentar, depois vou conversar com vocês sobre os principais objetivos da aula, vou explicar o nosso conteúdo e, por último, eu vou encerrar, tá bom? Pessoal, eu me chamo Jean, como eu falei para vocês agorinha, sou formado em Física e também sou formado em Pedagogia e atuo no meio educacional há mais de 10 anos. Sou um professor muito tranquilo, muito brincalhão e o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou estar à disposição. Então, desde já, eu agradeço a atenção de vocês por estarem assistindo o vídeo e o que eu puder ajudar para auxiliá-los, eu estarei fazendo. Tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro intuito dessa videoaula é estudar o capítulo 10, que é observar as figuras geométricas não planas e alguns volumes. Dentro dessa observação, eu trouxe para vocês os principais objetivos dessa aula. Primeiro objetivo específico. Nós vamos aprender a reconhecer algumas figuras geométricas não planas. Depois a gente vai começar a classificar alguns sólidos geométricos em caráter de prisma, pirâmide ou corpos redondos. E depois a gente vai analisar algumas figuras não planas, vamos realizar alguns cortes nessa figura e observar que nós vamos ter como resposta uma figura que pode ser plana. Então, nessa primeira aula, nessa gravação, nós vamos observar esses 3 objetivos específicos. Vamos começar, então, o nosso conteúdo. Toda vez que nós trabalhamos com figuras geométricas não planas, nós precisamos de entender, primeiramente, a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. Então, quando eu falar para vocês sobre figura plana, eu vou estar fazendo uma referência às figuras que vão ficar definidas a partir de 2 dimensões. Então, quando eu trabalho com retângulo, com quadrado, com paralelogramo, com trapézio, com losango, eu estou analisando figuras bidimensionais e, a partir dessa análise, eu classifico essas figuras como figuras planas. Depois que eu entendo o que é uma figura plana, eu parto então para definir o que é uma figura espacial. As figuras ditas como espaciais são figuras que, para defini-las, eu vou necessitar de 3 dimensões. Então, quando eu trabalho com 3 dimensões para definir algum sólido, eu posso observar o comprimento desse sólido, posso observar a largura desse sólido e posso também observar a profundidade do mesmo. Então, dentro dessa observação para definir uma figura espacial, eu vou estar passando para vocês que essas figuras vão necessitar de um espaço tridimensional para ficarem definidas. Toda vez que eu trabalho com uma figura tridimensional, eu preciso de trabalhar com o espaço R3. O que é isso, professor? É quando eu observo a profundidade, o comprimento e a largura. São exemplos de figuras planas como um cubo, uma pirâmide, um cone, um cilindro e uma esfera. Então, se você voltar na tela anterior, você vai encontrar 6 exemplos de figuras planas e na tela posterior vocês vão encontrar 5 exemplos de figuras espaciais. O que eu nunca mais posso esquecer nessa disciplina? Que quando eu trabalho com uma figura plana, eu utilizo 2 dimensões para defini-las. E quando eu trabalho com uma figura espacial, eu vou utilizar 3 dimensões para defini-las. A partir dessa observação, eu vou começar a apresentar para vocês algumas figuras geométricas consideradas não planas. Só que para entender essas figuras geométricas não planas, a gente vai começar a classificar elas em 3 grupos, como sendo os corpos redondos, depois como sendo os prismas e, por último, como sendo as pirâmides. Então, nessa primeira tela que eu estou apresentando para vocês, para introduzir o conteúdo sobre figuras geométricas não planas, eu quero que vocês observem os corpos redondos.
Então, nós temos de primeiro um cilindro, depois nós temos um cone e, por último, nós temos uma esfera. Se você analisar a primeira figura aqui, ó, o cilindro, nós podemos perceber que essa figura apresenta duas bases, o que? Congruentes, ou seja, duas bases no formato circular. Quando você analisa um cone, você percebe que esse sólido aqui é composto por um vértice que eu chamo de V e uma base em formato circular. E quando eu trabalho com uma esfera, por exemplo, eu posso perceber que qualquer ponto que eu pegar na superfície dessa esfera, eles vão estar colocados a uma mesma distância do centro dessa esfera. Então, essa distância do centro até um ponto P qualquer, nós chamamos então de raio. Então, quando a gente observa as figuras geométricas não planas, nós estamos trabalhando com figuras tridimensionais. Então, nesse caso aqui, para classificar um sólido geométrico como um corpo redondo, eu posso ter como exemplo o cilindro, o cone e a esfera. Depois que eu analiso essas figuras, eu trago para vocês com alguns exemplos de prismas e pirâmide. Então, por exemplo, nós temos aqui um cubo, concorda comigo? Então eu posso falar que é um prisma de base quadrada, ou seja, em qualquer uma das faces que eu analisar essa figura, eu vou obter a mesma área. Agora, a minha próxima figura aqui de cor azul é um paralelepípedo, concorda comigo? Então eu posso falar que é um prisma de base retangular. A minha próxima figura de cor roxa, ela simboliza um prisma de base pentagonal. Por quê, professor? Porque se eu contar as suas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, eu classifico essa figura como sendo um pentágono. A nossa quarta figura é uma pirâmide. E se você analisar a base dessa pirâmide, nós trabalhamos aqui com uma base quadrada. E para encerrar, nós temos aqui uma pirâmide de base hexagonal, porque se você analisar a base da nossa figura, nós temos um total aqui de 6 arestas para formar essa base. O que é importante observar nessa primeira tela aqui de prismas e pirâmides? Que o conceito de face, aresta e vértice vai ser muito utilizado a partir de agora. O que é importante notar? Que toda vez que eu trabalho com um sólido, eu vou primeiro preocupar com as suas arestas. Então, aresta nada mais é que todas essas linhas aqui, ó, que vão formar o nosso objeto. Se eu analiso, por exemplo, essa pirâmide aqui de base quadrada, eu posso perceber que para formar a mesma, eu vou necessitar de 8 arestas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa pirâmide é formada por 8 arestas. E quantas faces ela tem? Nós podemos perceber que as faces laterais dessa pirâmide são triângulos, certo? Então, ela apresenta 4 faces. E aonde que eu tenho o encontro de 2 ou mais arestas, eu consolido este ponto como sendo um vértice. Então, eu posso pensar que a nossa pirâmide de base quadrada apresenta um total de 5 vértices. Nessa videoaula, que vamos exclusivamente trabalhar com figuras geométricas não planas, é muito importante saber o que é um vértice, o que é uma aresta e o que é uma face. E a partir do entendimento do que é um vértice, do que é uma aresta e do que é uma face, identificar a base da figura. Então, mais uma vez, o nosso cubo apresenta uma base quadrada, o nosso paralelepípedo, esse prisma, apresenta uma base retangular, o próximo sólido apresenta uma base pentagonal, agora este sólido apresenta uma base quadrada e, por fim, nós temos uma base hexagonal. Outro ponto que eu quero que vocês também entendam é que, quando nós analisamos figuras espaciais, nós sempre classificamos elas em 3 grupos, como sendo os corpos redondos, que é o exemplo do cilindro, do cone e da esfera,
Depois, classificamos como sendo o prisma, que é o exemplo do cubo e do paralelepípedo. E por fim, nós classificamos a pirâmide, que ela pode mudar de base. Nesse caso, eu tenho uma pirâmide de base quadrada e nesse caso aqui eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Depois que eu entendo que uma figura dita como plana é uma figura que necessita de duas dimensões para serem definidas, e que uma figura espacial necessita de três dimensões, e eu posso classificar essas figuras espaciais como sendo uma figura que pertence ao grupo dos corpos redondos, ou do prisma, ou da pirâmide, eu chego então nas secções de figuras não planas. Toda vez que a palavra secção aparecer para você na matemática, dentro da geometria, quer dizer que vamos cortar, ou seja, nós vamos observar o nosso sólido e a partir dessa observação vamos realizar um corte. Por exemplo, se você analisar o nosso primeiro sólido, nós vamos trabalhar com cilindro, concorda comigo? Então nós temos o cilindro aqui, na mesma posição. Nessa primeira parte, ele está na horizontal, na segunda parte também e na terceira parte também. Só que o que nós fizemos aqui? Realizamos aqui alguns cortes. Nessa primeira imagem, fizemos um corte no meio do cilindro e podemos observar que quando realizamos esse corte, nós vemos aqui o desenho de um círculo. Na segunda parte, eu estou cortando o cilindro aqui pelo meio. E se você analisar, a gente vai ter o desenho aqui de um retângulo. Agora, eu vou cortar esse cilindro de cima para baixo também no meio. Eu posso visualizar novamente o desenho de um retângulo. Então, o que é uma secção? É o ato de cortar um sólido geométrico utilizando um plano. Quando eu falo para vocês que eu estou utilizando um plano, é como se eu pensasse que eu tenho uma folha de papel muito afiada e ao passar essa folha de papel por um sólido como o cilindro, eu vou conseguir cortá-lo. Nessa próxima tela, eu estou trabalhando agora com o cone. Então perceba o seguinte, que quando eu corto o cone utilizando aqui o meio da figura, eu vou ter o desenho de um círculo. Quando eu corto esse cone passando pelo seu vértice superior, eu vou ter o desenho de um triângulo. Então, o que é essa seção? Eu vou utilizar um plano e realizar um corte. E se você analisar o prisma, a gente vai trabalhar também com um corte. Então, se eu cortar, por exemplo, esse prisma aqui ao meio, eu vou ver o desenho de um retângulo. Se eu cortar agora nessa posição também ao meio, eu vou ver o desenho de um trapézio. E se eu cortar agora a figura também ao meio, só que colocando ela na posição horizontal, eu vou ter o desenho de outro retângulo. O que é importante observar? Que quando você realiza um corte numa figura dita como não plana, você consegue observar qual é a figura plana existente. Nesse caso do prisma, nós estamos trabalhando com trapézio e retângulo. No caso do cone, eu estou trabalhando com um círculo e com um triângulo. E no caso do cilindro, eu estou trabalhando com círculo e também com retângulo. Então, na letra A, fizemos corte no cilindro. Na letra B, fizemos cortes no cone. E na letra C, fizemos cortes no prisma. Depois que eu entendo o ato de cortar uma figura, no caso, um sólido, eu também posso planificar a minha figura. O que é planificar a minha figura, professor? É desenhar a minha figura numa folha de papel, que é um plano. Então, quando eu realizo esse processo com um cilindro, com um cone, com uma pirâmide, eu estou realizando o ato de uma planificação. Por exemplo, se você analisar essa figura aqui de cor roxa, nós estamos trabalhando com um prisma de base hexagonal. Então, o que nós observamos? Que ao planificar a minha figura, as suas faces laterais serão retângulos e as suas bases serão hexágono. Agora, se eu planificar o meu cilindro, eu posso perceber que a sua lateral é um retângulo e as suas bases são dois círculos. Então, planificar a figura é desenhar ela sobre um plano.
para entender melhor todo esse conteúdo, nós vamos fazer agora alguns exercícios. O primeiro exercício fala o seguinte: sobre as figuras planas, assinale a alternativa correta. Primeiro ponto de atenção. Quando eu trabalho com uma figura plana, eu consigo defini-la utilizando quantas dimensões? 2 dimensões. Então, quando eu trabalho com um retângulo, trabalho com trapézio, trabalho com um círculo, eu estou analisando 2 dimensões. Vamos ler aqui, a primeira alternativa, que fala o seguinte: uma figura é considerada plana quando possui exatamente uma dimensão. Essa primeira sentença aí, está errada. Por que essa sentença está errada? Porque quando trabalhamos com figuras planas, eu vou necessitar de 2 dimensões. Então, a letra A eu já não vou marcar, porque eu já vi que está errada. Porque para consolidar uma figura que é dita como plana, eu preciso de 2 dimensões. E se você ler a nossa pergunta, ele trata apenas aqui, de uma dimensão. Então, isso aqui está errado. Próxima alternativa, letra B. Uma figura é considerada plana quando é possível medir seu comprimento, largura e profundidade. Essa sentença também está errada. Por quê? Quando eu trabalho com uma figura plana, eu consigo medir o seu comprimento e a sua largura, mas a profundidade é para figuras espaciais. Então, a letra B também já não vou marcar. A letra C. São exemplos de figuras planas, como o cubo, o quadrado e o paralelogramo. O paralelogramo é bidimensional. O quadrado também é bidimensional. Já o cubo é uma figura tridimensional. Então faz com que essa alternativa esteja errada. São exemplos de figuras planas. O círculo é uma figura plana. A circunferência também é uma figura plana. O setor circular e o arco também é uma figura plana. Então a alternativa correta é a letra D. E vamos só ver a letra E para poder encerrar com chave de ouro. Não são exemplos de figuras planas. Cubo, paralelepípedo e paralelogramo. O que está errado aqui? Que o paralelogramo, presta bastante atenção, é uma figura plana, certo? Agora, o cubo e o paralelepípedo são figuras espaciais. E o que a letra E afirma? Não são exemplos de figuras planas. Se você analisa o cubo, percebe que é uma figura dita como espacial. Se você analisa o paralelepípedo, percebe também que é uma figura dita como espacial. Já o paralelogramo é uma figura dita como não espacial. Então a letra E está errada. A alternativa correta é a letra D. Vamos fazer agora mais um exercício para treinar, tá? Exercício 2, o exercício do Enem, fala o seguinte: Maria quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então nós temos a primeira planificação, a segunda planificação e a terceira planificação. Quais serão os sólidos geométricos que a Maria obterá a partir dessas planificações? Então, se eu penso na primeira figura, eu vou lembrar do cilindro, concorda? Porque eu tenho uma lateral dita como retangular e as bases circular. Então, a primeira figura é um cilindro. Ok. A segunda figura apresenta 5 faces retangular e 2 bases pentagonal. Então, eu trabalho com um prisma de base pentagonal. E a terceira figura, eu trabalho apenas com faces triangulares, concorda? Então, eu trabalho com uma pirâmide. Ah, professor, então quer dizer que a primeira figura, quando eu for montar o sólido, é um cilindro.
a segunda figura é um prisma e a terceira figura é uma pirâmide. Vamos ver a alternativa correta? É a letra A, né? Onde nós temos um cilindro para a primeira figura, um prisma de base pentagonal e, por último, nós temos uma pirâmide. Por que a letra B e a letra C estão erradas? A letra B começou com cone, né? Está errado, ok? Porque o cone só tem uma base circular. A letra C já começou com cone, também está errado. A letra D, nós não estamos analisando um tronco de pirâmide, e a segunda figura é um prisma, concorda? E na letra E, nós temos que o segundo objeto é um prisma, o primeiro é um cilindro, só que o terceiro é o quê? É uma pirâmide, tá bom? Então a única alternativa que pode ser correta é a alternativa A, tá bom? Pessoal, o que eu peço para vocês? Estudar bastante esse conteúdo, ver se tem alguma dúvida e tira comigo, tá bom? Galerinha, eu agradeço muito pela atenção de vocês, eu desejo uma semana muito abençoada e fiquem todo mundo com Deus, tá bom? Tchau, tchau!